Já compartilhamos um vídeo aqui no canal, sobre a história de Enoque, mas sinto que devo oferecer a vocês um estudo mais completo e detalhado sobre esse icônico personagem bíblico. Se você é fascinado pelas histórias dos grandes nomes do Antigo Testamento, não hesite em se inscrever e ativar as notificações, além de deixar seu like no vídeo, que é fundamental para o crescimento do nosso canal. Enoque é, sem dúvida, um dos personagens mais reconhecidos do Antigo Testamento, apesar de existirem poucas referências sobre ele. No entanto, antes de explorarmos sua história, é importante esclarecer que Gênesis menciona dois Enoques distintos, e não devemos nos confundir. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim, mencionado em Gênesis 4 versículo 17, que nomeou a cidade edificada por seu pai. Enoque, por sua vez, era filho de Jared e pai de Matusalém, conforme descrito em Gênesis 5 versículo 18 ao 21. Ele fazia parte da descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento íntimo com Deus, uma vez que a expressão andou com Deus é aplicada apenas a ele e a Noé, como vemos em Gênesis 5 versículo 24, e também no capítulo 6, versículo 9. Enoque é sem dúvida um dos personagens mais intrigantes da Bíblia Sagrada. Ele viveu por 365 anos antes de ser levado ao céu corporalmente, sem experimentar a morte, tornando-se um dos dois homens do Antigo Testamento a ter essa experiência única, juntamente com o profeta Elias. Essa passagem bíblica sugere a possibilidade de uma vida após a morte, o que é fascinante. A trasladação de Enoque para o céu gerou muita curiosidade e deu origem a uma tradição apocalíptica no judaísmo posterior, onde se diz que ele recebeu conhecimento sobre segredos celestiais e futuros. Enoque é mencionado na genealogia de Lucas 3, versículo 37, e também na Epístola aos Hebreus, onde é lembrado como alguém que agradou a Deus com sua fé e foi levado ao céu. Sua história ecoa às gerações, e é ainda relevante para muitos de nós nos dias de hoje. É uma inspiração para buscarmos um relacionamento mais profundo com Deus e para acreditarmos na possibilidade de uma vida após a morte. Na Epístola aos Hebreus, o escritor apresenta Enoque como um exemplo de fé notável, cuja conduta o conduziu a um testemunho de que agradara a Deus, o que o levou a ser arrebatado. Já na Epístola de Judas, há uma citação que os estudiosos debatem sobre sua fonte, se escrita ou oral, e que tem um caráter messiânico. Essa citação é semelhante a Deuteronômio 33 versículo 2, e também aparece no primeiro livro de Enoque capítulo 1 versículo 9. Existem 3 livros atribuídos a Enoque como autor: o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o terceiro livro de Enoque. Embora haja algumas semelhanças entre os conteúdos desses livros, eles também apresentam diferenças significativas. O primeiro livro de Enoque é uma obra fascinante, amplamente conhecida pela sua versão etíope. Embora os livros sugiram que Enoque seja o autor, a maioria dos estudiosos discorda, apontando que os fragmentos encontrados datam do século II a.C. até o século I depois de Cristo. Apesar disso, o livro é uma importante peça de literatura antiga e seu conteúdo tem sido objeto de intenso estudo por anos. Alguns pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, reconheciam o livro e o consideravam relevante, mas o original acabou desaparecendo, deixando apenas fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos escritos em aramaico. Embora muitos considerem os livros de Enoque como pseudepígrafos, escritos judaicos que nunca foram considerados canônicos ou apócrifos, alguns acreditam que o primeiro livro de Enoque pode conter algumas citações que foram preservadas por tradição oral. A citação de Judas nos versículos 14 e 15 é interessante porque faz referência a trechos do livro de Enoque capítulo 1 versículo 9, capítulo 63 versículo 8, e capítulo 93 versículo 3. Os estudiosos se dividem quanto à origem dessa citação. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral que também estava presente no livro de Enoque.
Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudoepígrafe usada por falsos mestres para os calar com seu próprio material. Independentemente da origem da citação, ela demonstra que o livro de Enoque era conhecido pelos primeiros cristãos e tinha alguma influência na teologia da época. Se você gostou desse estudo sobre Enoque, não deixe de compartilhá-lo com outras pessoas, e me ajude a divulgar esse precioso conhecimento bíblico. Agora, se você gostaria de ter acesso às grandes 50 orações de poder, para começar a transformar cada área da sua vida, com a luz das Escrituras Sagradas, clique no primeiro link no comentário fixado, e venha se juntar ao grupo de pessoas que já tomaram a decisão de transformar as suas vidas. E para você que chegou até aqui, eu te convido agora a conhecer a história de Terá, o pai idólatra de Abraão. Eu tenho certeza que essa história irá abrir os seus olhos para coisas que você ainda não sabe sobre o pai, do nosso grande pai da fé. Forte abraço, fique com Deus. Agora eu te espero no vídeo aqui na tela final para lhe contar essa história com todos os detalhes. Até logo!